Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir, guardar a sua palavra no nosso coração e vivermos o melhor desta terra. A nossa leitura de hoje está no livro de Jeremias, capítulos 16, 17 e 18. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías capítulo 16. Então a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: não tomes para ti mulher em casamento, nem tenhas filhos e filhas nestas terras. Porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão ao fio da espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz Yahvé: não entres em uma casa enlutada, não vais ali lamentar, e não lhes apresentes o teu pesar, porque eu irei retirar a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, assevera o Senhor. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Não se dará pão aos que estiverem de luto, para os consolar por causa dos mortos. Nem lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete, para te assentares com eles, para beber e comer. Pois assim declara o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante de vossos olhos, e durante vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te indagarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que erro, falta ou delito cometemos contra Yahvé, contra nosso Deus? Então lhes responderás: ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz Yahvé, e preferiram seguir outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Portanto, eu mesmo vos lançarei fora desta boa terra, para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não terei compaixão de vós. Contudo, estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Enviarei muitos pescadores,
para que vos pesquem, afirma o Senhor. E depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo monte e colina e nas fendas das rochas, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. Ó Yahvé, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição. As nações irão a ti desde as extremidades da terra e exclamarão: nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode um homem fazer deuses para si? Sim, entretanto, jamais seriam deuses. Portanto, eu mesmo lhes farei conhecer. Sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados.
O nome dos que se partam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Há os que vivem dizendo: onde está a palavra de Yahvé? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivos de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. Assim disse Yahvé: vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Fazem o mesmo diante de todas as portas de Jerusalém. Pregai-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vossa própria vida, tende o cuidado de não levar cargas nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. Não leveis carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardai o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Agiram teimosamente e não desejaram ouvir nem aceitar a correção. Se deveras me ouvirdes e me obedecerdes, afirma Yahvé, e não fizerdes passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas santificardes este dia, não realizando nele trabalho algum, então entrarão pelos portões desta cidade reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície, da região montanhosa e do sul, levando à casa de Yahvé holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, além de sacrifícios de ação de graças. Mas, se não me ouvirdes, deixando de sacrificar o sábado como dia consagrado e transportando cargas, quando entrardes pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então atearei fogo às suas portas. Ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias capítulo 18. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo:
Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: perguntai agora entre os gentios, sobre quem já ouviu uma notícia dessas? Ação sobremodo horrenda cometeu a Virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem-se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se pagará o bem com o mal? Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres em seus filhos e viúvas, que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente tombem ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender e ocultaram armadilhas pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem o procedimento deles e conheces todas as suas conspirações para me exterminarem.
Sendo assim, não os perdoes, nem aos seus crimes, tampouco apagues de diante da tua vista os seus pecados, mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra essas pessoas mais durante o tempo da tua ira. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 19, 20 e 21. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue te abençoando. Um abraço.